O Instituto Outra Via convida você a conhecer o projeto de podcast da turma de Psicologia do 4º período noturno da PUC Minas do São Gabriel. Advindo da prática extensionista da disciplina Psicologia dos Grupos e Instituições, ministrada pela professora Márcia Mansur. Diante das discussões e debates dialógicos que permeiam nossa sala de aula, tivemos a ideia de vincular assuntos da psicologia de uma forma mais democrática e aberta, com a ideia de um podcast que vincula discussões e traz ênfase a vidas humanas. Com a experiência e a iniciativa, decidimos ampliar a ideia e atuar juntos por algo que seja mantenedor, que seja também uma ferramenta construtiva em nossa formação e no olhar com o outro. E que essa iniciativa seja a construção de várias outras que nos mobilizam a agir entre as mudanças e diferenças do nosso curso. Espero que curtam. Olá, pessoal. Sou Márcia Mansur, sou psicóloga social, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, e estou aqui nesse momento muito feliz por apresentar esse podcast tão importante da disciplina Psicologia dos Grupos e das Instituições, uma disciplina que virou uma disciplina extensionista e agora vinculado à teoria, aos conceitos que a gente trabalha em sala. Os alunos precisam fazer uma prática extensionista, onde eles vão colocar em prática e vivenciar na sociedade temas que estão sendo discutidos em sala de aula, e a ideia é que os alunos contribuam para a sociedade a partir do que eles aprendem na sala de aula. Essa disciplina, então, trabalha com a questão das instituições, com a ideia da lógica manicomial que a nossa sociedade vive, e nós estamos aqui nesse momento pensando em formas de desconstruir essa lógica antimanicomial, e uma das formas que nós estamos então aprendendo e estudando na prática é sobre a luta antimanicomial, um movimento tão importante para a psicologia, um movimento tão importante para a área da saúde mental. Nós estudamos teoricamente então sobre as instituições e sobre essa lógica das instituições totais, e a ideia é que os estudantes agora realizem uma prática a partir da luta antimanicomial, do 18 de maio, do desfile, e é sobre esses temas que esse podcast vai tratar. É iniciativa de um grupo de alunos da turma, alunas, alunos e alunos da turma, no sentido de trazer uma contribuição aí da nossa disciplina para essa luta tão importante. Então é com muito prazer que eu estou aqui apresentando esse produto importante aí da disciplina e parabenizando as alunas e os alunos por essa iniciativa criativa, tão importante, interdisciplinar, aproveitando, agradecendo aí a parceria com o curso de comunicação da PUC, e é nessa interdisciplinaridade, nessa intersetorialidade que a gente vai construindo um movimento de uma psicologia mais libertadora, de uma psicologia crítica, de uma psicologia que se comprometa com as questões sociais do nosso país. Vamos lá, então? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou a Maria de Paula. E eu sou o Marcos Vinícius. Somos estudantes do 4º período de Psicologia aqui da PUC Minas. A gente está fazendo esse podcast, né, esse primeiro episódio sobre a luta antimanicomial, para a gente conversar um pouquinho sobre esse fato histórico eminente na sociedade, que é tão importante, muito pouco falado. É importante lembrar que a gente está sendo orientado pela professora Márcia Mansur, e a gente vai começar essa conversa contextualizando um pouco e perguntando para vocês, né, o que vocês entendem sobre a prática manicomial, o que vocês sabem da luta antimanicomial, né, e se vocês sabem o que isso impacta na vida de tantas pessoas e impactou, né. É importante até colocar que essa questão, essas discussões sobre a luta antimanicomial, elas começam com a gente dentro da sala de aula, mas que a gente pretende, a gente quer que perpasse dentro do ambiente de sala de aula, que sejam discussões democráticas, discussões potencializadoras de reflexão, né? Então, o que é luta antimanicomial? Como que a gente pode discutir e refletir sobre essas questões que tem tanto um aparato político, tanto um aparato né, de libertação da nossa história brasileira e história mundial também, e entender essas nuances aí da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica e da questão da loucura, né? Uhum. E o que é a loucura, né? A gente tem um livro muito famoso do Machado de Assis, O Alienista, que vai desmistificar um pouco, né? E fazer a gente se questionar o que é loucura, o que é ser são, né? E
aqui vai abrir um pouco da nossa conversa, né? Levando ao contexto histórico, né? Essa jornada da luta antimanicomial começa lá com o primeiro hospital, né? Pedro II. Foi em 1842 que começou a ruminar esses hospitais. A gente tem que pensar no contexto histórico brasileiro, né, gente? A gente pensa num contexto mais abrangente, que é o contexto mundial da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, né? A gente começa ali no século XIX, né, contexto mundial se mexendo para essas questões, até chegar para o contexto brasileiro. A gente tem em 1822 a independência do Brasil, né, o 7 de setembro. Depois disso se estabelece no Brasil a monarquia, que, né, tem como regentes aí o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Na regência de Dom Pedro II, ele institui a norma do primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, né, que é uma norma pautada totalmente nos ideais da monarquia daquela época, que é um ideal do catolicismo, um ideal ainda dos preceitos da escravidão, mas se institui ali dentro do catolicismo, né, as Santas Casas de Misericórdia. Então, o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, que foi fundado, foi ruminado aí, né, em 1842, mas a fundação foi em 1852, 10 anos depois, funda aí o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, regido aí por Santas Casas de Misericórdia, né, por pessoas ali pautados nos preceitos ideológicos da religião, né? Então, o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil se funda na monarquia brasileira por Dom Pedro II, né? Sim, e o que faz muito sentido no contexto histórico, como você estava falando, já que quando, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles tentaram fazer foram catequizar os povos indígenas, né? Então, faz todo sentido eles começarem a perceber, né, e a tratar essas doenças mentais, como era dito na época, né, que hoje são transtornos mentais, que a gente fala, nessa visão mais religiosa mesmo. E isso causou muito estranhamento para os médicos da época, né? Qual que era a ligação entre religião e medicina ali, como que aquilo ali poderia auxiliar, né, o processo de cura, que também é um processo estigmatizado, né, que a gente vai debater, porque o que é a cura, né? Então, é tudo muito subjetivo nesse contexto da luta antimanicomial, que as pessoas tentam trazer fatos concretos, né, para uma coisa que não é concreta. Sim. Em si, né? Então, a gente tem vários questionamentos que vão servir de argumentos para desestabilizar essas práticas manicomiais, né? Sim, até a gente chegar lá é um longo percurso, né, gente? A gente tem várias reformas, várias questões revolucionárias. Naquela época, os republicanos já lutando por uma concepção de um Brasil em progresso, de um Brasil, de um país mais... Eram republicanos que lutavam por práticas positivistas, né? Que é a centralização da ciência. A partir do momento que a monarquia cai, ali em 1889, logo depois da Lei Áurea, né, gente, que aconteceu em 1888, né, com o fim da escravidão, entre aspas, né, a gente tem em 1889 a proclamação da República, né, começa ali a República Velha, como é instituída hoje em dia, e aí começa a se instituir os hospitais psiquiátricos como demanda da hegemonia totalmente psiquiátrica e da medicina, né? E também começa outra ótica, uma ótica mais central na questão do sanitarismo e higienismo, né? Que começa a ser uma fundamentação central ao longo do século XX, né? Isso é muito importante porque a partir do momento que o Brasil entra nessa nova demanda e de reforma, o Brasil começa a pensar em como aderir imigrantes europeus, né? O Brasil começa a centralização de grandes exportações. O Brasil começa a higienizar as cidades, né? O século XX é marcado por isso, a higienização das cidades. E quem que compunha essas cidades? Eram ex-escravos, eram pessoas em situação de vulnerabilidade, eram pessoas insanas, né? Alienadas, como era colocado naquela época. Então, os hospícios, os hospitais psiquiátricos, eles se tornam instituições capazes de abranger, né, serem esses espaços de depósitos dessas pessoas, né? Então, o Brasil, ele começa uma constituição que se acha necessária naquela época de eugenismo mesmo, né? De limpar
as cidades dessas pessoas e criar normas pautadas na medicina positivista para controle, exclusão, marginalidade e morte social dessas pessoas, né? Sim. Durante todo o nosso estudo e debate dentro de sala de aula e até antes da gente entrar no podcast, a gente viu e sentiu que é sempre a demanda do outro na luta antimanicomial, né? Então, como a sociedade em si vai ver aquele alienado, né? E a gente nunca para pensar ou para perguntar como aquela pessoa se sentia, né? Sim. Cadê o sentimento do outro? A gente vê alguns relatos em alguns, né, documentários hoje em dia, como no Holocausto Brasileiro, que tem na Netflix. E no YouTube também. E no YouTube também. Então, traz relatos, né, de ex-pessoas que estavam nas instituições manicomiais de uma forma que é um sentimento, né? Eu estava conversando com o Marcos que como a luta antimanicomial, desde o seu primeiro momento, nunca foi só um fato histórico, mas ela era um sentimento. Ela é um sentimento. E é um sentimento nosso de desespero, de tristeza e de querer abraçar a causa, né? De certa forma. E é por isso que hoje a gente está fazendo essa prática extensionista, por isso que hoje a gente está colocando a cara a tapa para a gente tentar mudar, mesmo que seja o mínimo, né? Dentro Exatamente. dessa luta que vai ser uma luta durante muitos anos ainda. Porque não é uma luta só institucional, é uma luta do povo, né? Do interno que está no povo. Então já está muito marcado no nosso sangue, na nossa modo de ser, as práticas manicomiais, né? Então, até a forma da gente tratar o outro, Sim. negligenciar o sentimento do outro, pra gente é muito comum na sociedade. Sim. Então, vai ser uma luta, assim, de anos, mas Sim. que já deu vários passos, né? É até interessante você falar dessa questão do sentimento, né? E esse sentimento é um sentimento de que é negado, né? Um sentimento de que é marginalizado, um sentimento de que inexiste dentro das estruturas de poder dominante, né? A questão da loucura na nossa sociedade, ela é muito, muito mal ou até intencionalmente estruturada de uma forma de silenciar essas pessoas, de uma forma de distanciar essas pessoas da política, do reconhecimento de um corpo que sobrevive e de um reconhecimento de um corpo que deve viver, né? Que deve viver fora das amarras da loucura, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa democratizar e trazer a alusão dessas discussões, para que a gente possa realmente dar vozes a essas pessoas, né? Para que a gente entenda que esses movimentos, eles são, né, incríveis, são movimentos que precisam ser reforçados, que precisam ser diluídos, que precisam ser captados pelas pessoas, que as pessoas precisam saber o que é luta antimanicomial e pelo que a gente luta, né? É incrível porque a gente só tem contato com essas questões. Eu, pelo menos na minha experiência, só tive contato com essas questões quando eu entrei no curso de psicologia, né? Eu não sabia o que era luta antimanicomial, né? Para mim, os hospícios ainda era algo vigente na nossa estrutura do Brasil e era normal, né? Era algo que acontecia muito, né? Então, a gente tentar reconhecer essas formas para que a gente possa minimizar essas estruturas enraizadas que a gente, de certa forma, é vítima hoje em dia, né? Porque a gente reproduz sentidos de loucura, a gente reproduz essa ordem da marginalização da loucura e a gente tá sobre ela, né? Então, é procurar formas mesmo de tentar desestruturar essas normas que nos foram colocadas, né? E essas formas são formas da gente garantir sentimentos autênticos, né, gente? Quando a gente fala da questão da loucura, da questão do sentimento, muitas vezes isso é negado, muitas vezes isso é ressarçado, muitas vezes isso é reprimido. Não é colocado na prática, não é colocado na palavra, no dizer, né? Muitas vezes a gente nega esse sentimento e a gente é vítima dele, né, dentro dessa sociedade. Então, é poder dizer para poder ser autenticamente. Exatamente. Né? Também entra muito a questão da banalização da medicalização, né? Porque lá nos manicômios eles não estavam querendo saber quem precisava, quem não precisava, entrou lá,
era internado e era, assim, medicamentos muito pesados, muito violentos, Sim. que a longo prazo, né, acabaram prejudicando mais ainda a vida dessas pessoas, além das práticas de agressão física e verbal que elas sofriam diariamente. E como isso é muito banalizado até hoje, né? Sim. Porque a gente tem acesso a remédios como o clonazepam, né, o famoso Rivotril, assim, sem receita praticamente. Sim. Então, o jeito da gente se cuidar também é banalizando o nosso sentimento e nos dopando para não sentir. Exatamente, exatamente. É até interessante você citar essa questão da medicação, né, gente? Porque os hospitais psiquiátricos, eles exercem, eles se constituem durante os anos não só da medicalização. A medicalização nem é central no início. É através da tortura, é através dos maus tratos, é através da violência. Não só a violência verbal, a violência física, é através da exclusão, é através do silenciamento, é através totalmente da não constituição desse ser, né, da imoralidade social, né. Então, a gente pega muito essa questão do medicamento, das medicações, que é algo muito importante hoje em dia, né, que até a Associação Brasileira de Psiquiatria defende veementemente essa questão da medicalização como potencializador de vida, de saúde, né? E a gente também tem que olhar que existe uma estratégia, né? Estratégia das indústrias farmacêuticas com os olhares psiquiátricos para essas questões, né? É claro que o medicamento, em vários casos, em várias intervenções, ele é essencial, ele é importante, né? Mas será que essa é a única prática realmente necessária? Será que essa é a única prática que a gente pode exercer ali numa intervenção, a prática medicamentosa, no caso? Sim. Né? Será que não tem outras intervenções que a gente pode propiciar para que aquele sujeito viva de forma autônoma e não de forma na qual ele possa se exercer de uma medicação que vai retardar o processo de desenvolvimento dessa pessoa? Então, é uma forma da gente criticar mesmo essas concepções, porque a gente vê cada vez mais, tanto dentro do curso de psicologia quanto nas nossas vivências sociais, que isso é, de certa forma, instituída para lucro em específico, né? E a gente está sendo usado, muitas vezes, a gente já é usado, né, no trabalho diário, a gente já é usado para isso, para gerar lucro para as instâncias dominantes da nossa sociedade, né? Então, é pensar, refletir sobre isso, né, gente? Porque hoje em dia a gente minimizou algumas torturas de forma mais global, ainda existe, né? As comunidades terapêuticas são um exemplo disso. Ainda existe torturas físicas, né? Mas ainda tem torturas muito psicológicas, né? Torturas que fazem com que esse sujeito deixe de ser alguém para ser um ser inanimado e reificado por causa dessa também indústria farmacêutica que muitas vezes lida com as questões de forma muito superficiais, não da totalidade do ser e do sujeito que está ali na nossa frente, né? Sim. Isso é basicamente a cultura do cuidado, né? E a cultura do cuidado do não dar trabalho, né? As pessoas querem cuidar, mas elas querem que a pessoa que vai ser cuidada não dê trabalho, né? Sim. Então, a partir do momento que você dá trabalho, você é o outro. Você já não é parte da minha família. Você já não é o meu amado, a minha amada. Já não é o meu filho. Já é o outro. E o que eu faço com o outro é animalesco, para dizer o mínimo, né? Sim. Então, a gente teve uma tragédia em território nacional que muitas vezes não é citada, é encobrida, né? A gente teve a queima de arquivos muito importantes numa sede em São Paulo, né? De um hospital muito maior do que o de Barbacena, que impossibilita a gente ter ciência, né? De quão violento ainda foi, né? O movimento. E isso faz a gente pensar muito em como é o sentimento hoje em dia dessas questões, né? Você citou as comunidades terapêuticas que replicam as práticas manicomiais. Sim. E a gente vê essas questões, mas a gente não vê o que veio para substituir, né? Os manicômios. São os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Acho até interessante você citar essa questão. Você citou 2 vezes já essa questão de Barbacena, do Holocausto brasileiro, né, gente? Para quem não conhece essa história, tem a Daniela Arbex, tem um documentário e
O documentário tem na Netflix e no YouTube. Também tem o livro dela que chama Holocausto Brasileiro, né? Onde dilacerou, matou, né, cronificou mais 60 mil vidas durante essa estadia, a manutenção desse hospital sangrento, que é o hospital aqui próximo, né, Barbacena, aqui em Minas Gerais, conhecido como Holocausto Brasileiro. Foi conhecido através da visita do Franco Basaglia. Para quem não conhece, é um grande psiquiatra italiano, né, gente? Ele que foi um dos maiores expoentes aí da luta antimanicomial, né, e da luta aí contra a desinstitucionalização. Ele vem para o Brasil, ele teve contato com os campos de concentração nazista. Quando ele entra nesse hospital em específico, ele fala que ali parece um campo de concentração nazista. É definido a partir daí o Holocausto Brasileiro, né? Tem documentário Em Nome da Razão no YouTube que mostra imagens e vídeos desse, né? Eu não posso falar palavrão aqui, mas desse importúnio mesmo, dessa questão que nos dilacera de certa forma, né, gente? E só mostra o quanto a nossa sociedade, e é muito recente, no século XX, século passado, né, gente? Não faz nem 100 anos, a gente os nossos ancestrais, né, as pessoas que vieram um pouco antes da gente, elas foram vítimas desses hospitais, né? Elas foram, e isso eu não falo só da questão somente de quem estava lá dentro contrafiado. A gente também foi vítima na questão de reproduzir essas normas, né? A gente não conseguia identificar o que é loucura. A gente continuava reproduzindo formas de marginalizar uma outra pessoa. Então, é tentar trazer essas questões para o aparato de agora, para tentar entender como que a gente reproduz ainda essas práticas, porque a gente reproduz, mas também tentar construir, através dessas voltas históricas, o que a gente não pode deixar para trás, porque são milhares e milhares de vidas, né, gente? O Holocausto Brasileiro, e não só o Holocausto Brasileiro, como os diversos hospícios que foram criados de forma de higienização e eugenismo no século XX, a gente não pode deixar que essas vidas, elas fiquem para trás, né? A gente tem que, juntos, com esses movimentos políticos, mas também nas nossas práticas como futuros profissionais, mas também como profissionais, começar a colocar em práticas realmente formas eficazes de sermos antimanicomiais, né? Então, exatamente, isso não só se valida em discurso, a gente tem que começar uma praxis para realmente começar a colocar em prática essas questões, porque, gente, a gente não pode continuar marginalizando, a gente não pode continuar colocando o outro como marginal, o outro como um não sujeito, porque todos somos sujeitos de direito e todos merecemos dignidade no cuidado. E nós, por sermos futuros profissionais do cuidado, da saúde, a gente tem que ter concepção dessas práticas, porque é nossa responsabilidade tentar trazer um cuidado digno para que aquela pessoa não se sinta mais excluída do que ela já é pela sociedade, né? Exatamente. E hoje em dia a psicologia ainda é muito elitista, né? Sim. Então, eu digo isso, e já falei com o Marcos em off, que a clínica da psicologia é muito bonita, né? Que a gente vai receber ali quem pode pagar, né? A psicologia, às vezes, não chega necessariamente a pessoas marginalizadas, como essas pessoas que foram, né, no Holocausto Brasileiro, que sofreram essas práticas manicomiais. E, cara, o quanto é importante a gente se deixar ser afetado por essas questões, como você falou, para o nosso futuro profissional. Sim. E pessoal também. Porque não é como se a gente também fosse dois robôs e aqui, né, a gente tá falando para vocês, mas não é como se a gente não tivesse se afetado com a história. Exatamente. E a gente precisa desse sentimento de afetamento justamente para prover uma mudança, né? Porque sem afetamento não há mudanças. Então, a partir do momento que alguém olhou para aquelas pessoas e falou: opa, isso tá errado, e a gente precisa proteger aquela vida, né? Aquela vida que, infelizmente, foi violentada de diversas formas, não foi protegida pelo Estado, pela família, e foi marginalizada e negada. Agora a gente precisa proteger essa vida, né? Porque até depois que eles morriam, eles não eram dignos, né? Sim. Então, os corpos eram vendidos para a faculdade de medicina. Então, aqueles corpos não eram dignos e eram feitos para o capitalismo, né? Sim. Então, eles eram ratinhos de laboratório numa jaula gigante que eram feitos de experimento ali, né? Faziam trabalhos
manuais para como chama, para os médicos ali, Sim. né? Construíam casas para eles, faziam reformas ali. Exatamente. E associa muito a questão do trabalho escravo, Exatamente. da questão da tortura, né, gente? Quando você cita essa questão da venda dos corpos, isso aconteceu e mostra lá no documentário da Daniela Arpes, né, gente? A Daniela Arpes, que é uma jornalista, a gente também tem o Lima Barreto, tem um livro dele aqui, ele também era jornalista e escritor brasileiro na época, né? Pra você ver que a luta antimanicomial, ela deve ser uma luta interdisciplinar, né? Não deve ficar só nos aparatos das áreas de saúde, até porque é uma luta que deve ser de todos, tanto profissionais quanto da sociedade civil, né, gente? Para que a gente não continue reproduzindo essas normas. A gente tem que ter concepção de que não eram só pessoas consideradas insanas ou loucas de doença mental, né, que era designado naquela época, que eram internadas nos manicômios. A gente tem que ter concepção também que pessoas, assim, consideradas normais, né, mas não para a sociedade, porque, por exemplo, cometiam um ato funcional, exemplo mesmo, entre aspas mesmo, porque muitas vezes eram mulheres que eram abusadas sexualmente por homens dentro de um poder hegemônico. Tem uma história até do Holocausto brasileiro, que tem uma mulher, uma menina de 13 anos, vai trabalhar na casa do patrão, né? Ela vai trabalhar na casa desse patrão, ela é abusada por ele, ela engravida dele e ele joga ela no hospício. Sim. Né? Tem vários casos sobre isso. Mulheres que tinham escorrimento vaginal, menstruavam. Às vezes as mulheres menstruavam e eles jogavam no hospício. Isso era algo assim, gente, inimaginável, né? Isso aconteceu há pouco tempo, né? A gente tá falando do século passado, não faz nem 100 anos disso, né? Pra você ver como as práticas já estão ainda enraizadas no nosso discurso e nas nossas concepções aqui, né? Eu até falei aqui do Lima Barreto, né? Um escritor e um escritor e jornalista brasileiro, né? Ele é muito importante nessa luta porque nesse livro aqui ele retrata a experiência dele como uma pessoa, né? Uma pessoa com vício em álcool, onde ele é jogado dentro do manicômio, né? Ele, dentro dessas concepções, ele começa a relatar a experiência dele dentro do manicômio, né? E isso alude à questão... Ele também fala muito da questão dele ser um filho de escravos, né? Até porque essa época que era 1915, 1916, por ali. Então, Lima Barreto é filho de escravos, né? Pra você ver como que as questões do manicômio tem muito a ver com as questões da escravidão, né? A escravidão, ela não acaba, de certa forma, né, gente? Até porque o maior público que compõe dentro dos hospícios, né, dos manicômios, eram pessoas negras, né, eram pessoas. Então, a ótica ali continua, né, perambulando. Só que agora uma ótica do silenciamento, uma ótica que a medicina e a psiquiatria, elas determinam como hegemônico e como instituinte. Ou seja, é legalizado, pode jogar alguém que foge da norma dentro do hospício. Tinha uma lei para isso, né? As pessoas poderiam denunciar uma outra pessoa. Eles iam na casa dessa pessoa, pegavam ela e jogavam dentro do manicômio, né? Isso acontecia muito nesse século. Então, o manicômio, ele era uma prisão mesmo, né? Para manter essas pessoas lá dentro. E simplesmente as pessoas morriam, as pessoas viviam em forma desumanas, até porque a gente tem o Barbacena como exemplo, era o Holocausto brasileiro de verdade, né? As fotos comprovam isso, os vídeos comprovam isso. A gente vê o quanto era desumano, o quanto é uma prática que não pode perambular hoje em dia para nossa sociedade, porque a gente vai estar de forma reacionária tratando com questões que a gente, de certa forma, entre aspas, né, gente, superou, mas que a gente brigou muito, né, que os movimentos brigaram muito para superar essas formas. Então a gente tem que continuar brigando, lutando, porque cada vez mais, né, muda de governo algumas vezes. O governo Bolsonaro foi um exemplo disso. A gente ficou bem ameaçado, né, nessas questões, principalmente em relação à comunidade terapêutica, né, que são os novos manicômios aí. Então a gente tem que continuar constante nessa luta e é importante para que essas práticas não continuem vigentes aí na nossa estrutura social, né? Exatamente. Não é só uma questão política, né? É uma questão ideológica mesmo. Sim. Então, igual a gente estava falando no começo aqui da conversa, não é só institucional, é ideológica, né? É das pessoas, porque são as pessoas que constituem as instituições, né? Então, se a gente não mudar o pensamento da galera da área da saúde, que tem esse primeiro contato com essas pessoas, e não colocar na cabeça que essas pessoas que foram marginalizadas e que estão em situação, né, de vícios,
né, transtornos mentais, elas precisam ser ressocializadas na sociedade e não excluídas, né? Sim. Que elas precisam saber viver em sociedade de forma digna, de forma autêntica, de forma autônoma. Se a gente não ter essa consciência, a gente vai fazer que nem as comunidades terapêuticas, né? É muito bonito a gente ficar falando, mas, cara, as comunidades terapêuticas pararam de ganhar verba semana passada, entendeu? Ainda tá conversando pra isso acontecer ali, né? Ainda tá em Constituição, né? Estão brigando lá, é algo que, né, vai ser uma briga densa aí das lutas, né, dos movimentos antimanicomiais, dos CAPs, do CERSAM, né, gente, que são serviços substitutivos, que são serviços que dialogam contra, né, que dialogam com a luta antimanicomial. Então, são serviços aí públicos, né? É importante falar da saúde pública no Brasil, que é uma saúde que sempre foi marginalizada, é uma saúde que nunca foi viabilizada, principalmente no meio científico, né, gente? A gente tem muito recente as saúdes no Brasil mais direcionadas para público, né? Ainda existe uma precarização, né? A gente não está falando ainda de um cenário agradável, a gente está falando de um cenário muito precarizado ainda, de um cenário muito preocupante. Então, a gente tem que continuar constantemente se informando, é importante se informar, é importante buscar soluções que realmente sejam vigentes, que realmente sejam práticas para esse momento, buscar formas de refletir, buscar formas de abrir espaços, de dialogar com o público, com a sociedade civil, né? Para que essas pessoas saibam que existe solução para a saúde no Brasil, existe solução, né? A gente precisa saber qual a situação que a gente está, como que a gente pode brigar por essa solução e realmente fazer acontecer, entendeu? Não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil não, né, gente? Mas eu acho que a gente precisa se informar, a gente precisa tentar buscar soluções para que realmente possamos provocar, né? Para que essas instâncias dominantes, elas se mexam, né? É isso, né, basicamente. Exatamente. Que elas se mexam e que se deixem ser afetadas, né? Que eu acho que o nosso maior problema atualmente é sentir medo de ser afetado, né? A gente tá aqui usando alguns termos da psicologia, galera, mas não é nada muito complicado. É você simplesmente ver uma pessoa marginalizada na rua e, assim, sentir indiferença, não se comunicar com aquilo que tá tão próximo de você, né? Então, que é uma prática manicomial, né? A gente, os marginalizados, a gente já deixa eles mais marginalizados ainda. Exatamente. A gente, até pegando essa questão histórica, a gente falou do movimento, da questão higienistas, né, gente? A gente pega ali o século XX, o início do século XX e vai se estendendo nessas questões higienistas, né? De limpar as cidades, tirar esses expurgos, essas pessoas, né, marginalizadas, essas pessoas que estão sujando as nossas cidades que já eram podres, de certa forma, né? De certa forma, e jogavam nos manicômios, nos hospícios, né? A gente tem a ditadura militar, a gente tem a Era Vargas, que a saúde continua em segundo plano, né, gente? A Era Vargas, ela deixa de priorizar a saúde para priorizar a industrialização, né? Isso é importante falar. A saúde não tem vez na nossa história, no começo do século XX, pelo menos, né? A gente tem a ditadura militar, que praticamente coloca a saúde como forma previdenciária. Somente pessoas que têm CLT, que foi criada em 1943, têm direito à saúde, né? A saúde privada. A saúde pública não tem nem 3% dos recursos naquela época, né? Então, a saúde, o plano de saúde, né, para previdenciários é o importante, né, gente? Não tem realmente, impacto na saúde pública, né? E isso é muito preocupante, né, gente? Como que começam os movimentos aí da reforma psiquiátrica e como que começam os movimentos da saúde, da luta antimanicomial, né? Começa ali no final dos anos 70, né, gente? A ditadura vive uma crise, não que não tenha tido uma crise desde o início, né? Mas uma crise onde os movimentos começam a se mexer, né? A ditadura, por exemplo, explode uma bomba na OAB, né? Isso movimenta ainda mais os movimentos sociais. A gente tem um movimento específico na saúde, que é a crise da Din-San,
né, gente? Com a crise da Dinsan, o Ministério da Saúde, que tem uma articulação com a crise da Dinsan e através de denúncias, demite mais de 300 funcionários. E aí começa um movimento, que é o movimento MTSM, né, Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Desse movimento, começam a articular denúncias direcionadas para essa questão da desumanização, né, das condições de trabalho, tanto das pessoas que estavam ali trabalhando, quanto das pessoas, né, dos pacientes, né, que eram vítimas dos hospitais psiquiátricos, né. Começam manifestações, começam congressos, né, comissões, para movimento dessas questões que movimenta bastante ali os anos 80, né? Os anos 80 é o ano, assim, o ápice da importância da luta antimanicomial no Brasil. Porque esses grupos, esses movimentos, eles começam a se articular para realmente criar uma reforma que seja propiciadora do cuidado da saúde dessas pessoas, né? Que sejam propiciadoras do diálogo com esse sujeito, né? Então começam a articular formas de inserir esse sujeito na sociedade. Sujeito esse que sempre foi marginalizado, esquecido, silenciado. Mas foi uma guerra, né? Foi um movimento... teve bastante dificuldades, como o movimento sempre tem, né, gente? As questões só começam a crescer bastante no âmbito nacional a partir de 1985, que é quando a ditadura acaba, né? Aí esses movimentos tomam frente e começam a reivindicar reformas que realmente sejam eficazes e abertas para esse público detentor aí da saúde mental, né? E não só a saúde mental, saúde também, com a reforma sanitária. Sim. Né? O sanitarismo também entra em cena. Aí começam vários discursos, congressos, comissões. 1986 até 1989 foram anos cruciais. A gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, né? Que abrange o público, tanto os familiares quanto o público vítima desses hospitais, né? Então abrange essas pessoas, as discussões para que essas pessoas sejam ouvidas, o que é muito importante. Eu falo isso para a psicologia, é muito importante, né? Essa escuta da pessoa, sim, saber do que essa pessoa passou, do que ela passa, abranger mesmo esse povo e essa comunidade, né? Que, de certa forma, durante todos dessas comunicações que a gente está falando aqui para vocês, não tiveram direitos respeitados, né? Não tiveram direitos validados. Então, são pessoas que precisam falar. São pessoas que estão entaladas, né? Elas precisam, elas querem falar. Então, é muito importante essa participação coletiva, essa participação social, porque essas pessoas, elas começam a se movimentar junto com os grupos, né? Junto com os movimentos. E é muito lindo, porque começa com o movimento dos trabalhadores, né, gente? Os trabalhadores, eles sentem os impactos disso. Eles foram afligidos, de certa forma, tem um cunho pessoal, mas também tem um cunho coletivo. Porque eles começam de uma militância muito forte a querer, a ocupar espaços que não eram deles, né? O MTSM começa uma discussão muito importante, que já tinha começado lá fora, né, no mundo, no contexto mundial, né, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A gente tem, correlações com esses países. E começa um movimento mesmo para a reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Isso é muito, muito, muito importante para a nossa história, porque aí começam a articular realmente a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, começa a se articular a desinstitucionalização, né, gente? Abrangendo aí os campos para falar sobre saúde mental e sobre saúde, né? E isso é muito importante, porque a gente não pode falar como a gente está hoje sem remeter a esse contexto histórico, porque foi através de luta, desses movimentos, né? Colocando a cara a tapa, fazendo ali acontecer naquele momento que a gente viu realmente uma mudança específica e eficaz na história do nosso país, né, gente? Ainda tem muita coisa para mudar. A gente nunca... a gente não se sente, assim, realmente, estabilizado sobre essas questões, porque tem muita coisa que a gente ainda repercute sobre as questões da loucura no nosso país, sobre as questões hegemônicas aí do que a gente tem, do que é louco, né? E reproduz essas questões no nosso dia a dia, mas só desses movimentos eles terem se colocado, eles puderem abrir um vislumbre do que a gente pode lutar e do que a gente deve lutar aí no futuro, né? Sim, mesmo com todo esse atraso, né, da nossa parte nessa área de saúde mental, de saúde, o Brasil é referência, né, mundial nessa situação de luta antimanicomial.
Então, a gente é uma referência mundial de tentar acabar mesmo com essas... né, com esses trejeitos, com essas práticas insalubres de tentar encurralar uma vida, né? Que é uma forma de encurralar uma pessoa, deixar que ela não tenha uma vida, né? Esse vislumbre da vida dela. E também é importante todo esse debate, esses instrumentos que a gente está utilizando hoje em dia, aproveitar muito da internet, das redes sociais, Sim. porque essa pauta precisa sair do mundo acadêmico. Sim. Ela precisa sair das barreiras da faculdade e chegar para outras pessoas em âmbitos sociais. Eu mesma, eu senti curiosidade, fui perguntar para minha mãe se ela conhecia alguém que já tinha ido, né, pro Hospital Colônia. Enfim, minha mãe é do interior e ela me falou que teve 2 casos de pessoas que ela conhecia que eram levados periodicamente pro Colônia para tomar choque no cérebro, né? A lobotomia. E aí voltavam mais ou menos. E aí ela me falou assim: não, mas eles voltavam melhores. Aí eu perguntei: mãe, tá, qual que é a sua definição de melhor? Exatamente. Porque a definição de melhor é melhor não dando trabalho? Ou é melhor ficando quieto e tendo todas X questões de saúde? Porque as pessoas perdem, né? Vários sentidos, né? Começa a ter confusões mentais, entre N e outras coisas, São né? neutralizados, né, gente? Nem as questões que essas pessoas emanam ali como forma de sentimento, de emoção, elas podem realmente colocar para fora, né? São neutralizados, são colocados como um robô, como formas de serem controlados mesmo, que é isso que os hospitais psiquiátricos faziam, né? Eles controlavam as pessoas, né? E isso era algo institucional, isso era algo colocado, né? Os experimentos, eles praticavam experimentos insalubres, experimentos, assim, desumanos, lobotomia, né? Colocavam negócio no cérebro das pessoas, as pessoas voltavam, elas ficavam, eu não sei nem definir como as pessoas ficavam, elas não tinham vida mais, as pessoas perdiam o sentido. Elas viravam zumbis, né? Zumbis. Mortas-vivas. Exatamente, essa é a definição certeira para isso, né? Sim. Tinha as práticas de choque, as práticas de colocar a pessoa dentro de uma banheira fria e deixar ela lá por horas, né? Então eram práticas de tortura, tortura de guerras, né, gente? E Prática de isolamento total, Sim, né? isolamento total, práticas de deixarem as pessoas nuas dentro de um ambiente cheio de pessoas. As questões dos dormitórios das pessoas, em Barbacena, as pessoas elas pegavam capins para dormir. E quando elas dormiam, as formigas saíam desses capins e deixavam essas pessoas totalmente fraturadas. Tem também as questões... Não, eu até esqueci, porque é muito emocionante, é muito tocante. Quando a gente rememora essas questões, vem muito gatilho, né, gente? Porque realmente não tem como ver o Holocausto brasileiro ou não ter contato com essas problematizações, com essas discussões e realmente não se tocar com isso, né? Eu acho que quando a gente tá falando dessas questões, a gente tá falando de vidas que foram dilaceradas, esquecidas, que promoveram um silenciamento dessas vidas, né? Foram vidas que não puderam falar. Quando eu trago aqui o livro de Lima Barreto, tem outras experiências também de pessoas que foram hospitalizadas em hospícios, em hospitais psiquiátricos, são pessoas que falavam, são as pessoas que tinham a ânsia de falar, só que não viam espaços para isso, porque eram apaziguadas, eram pessoas que eram consideradas loucas, eram pessoas que simplesmente, por causa do que constituíam para ela, do que colocavam para ela, são pessoas que achavam que não podiam retratar os seus sentimentos, né? Falar com autenticidade, serem sujeitos de direitos, né? Então, pensando sempre nessas pessoas, as pessoas que ficaram para trás, né? Para trás, mas sempre remetendo à nossa história atual, porque a gente precisa sempre trazer essas pessoas para nossa discussão, esses milhares e milhares de vidas incontáveis, porque não tem como contar, né? Em Barbacena a gente tem uma estipulação de mais 60 mil pessoas, né? E mais de 60 mil pessoas. Mas também tem outras constituições, né? Tem outros hospitais psiquiátricos que também vitimaram milhares de pessoas, né? Então, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de vidas humanas, né? Vidas que foram reificadas, vidas que foram esquecidas
E é muito importante que a gente fale dessas vidas, né? Que a gente retrate isso. Porque essa história, ela jamais será esquecida, né? Exatamente. Você tava falando e me veio uma coisa. Sabe o que eu acho muito irônico e hipócrita da nossa sociedade? Porque essas pessoas que eram loucas na visão do mundo eram jogadas lá nos manicômios. Agora, os maridos bem casados que iam lá, né, se aventurar com as prostitutas. A gente tem aqui um exemplo muito claro, né, da história de Belo Horizonte, a Hilda Furacão. Sim. Que, assim, tocou, né, as esposas que fizeram manifestações pro bem da família e etc. Então, ser louco é bonito atrás da coxia, né? Agora, ter os seus desejos visíveis é um perigo. Sim. Então, o quanto a gente ainda é castrado, né, nessa ideia de um simples gostar de pessoas do mesmo gênero, Sim. de ser uma pessoa diferente, autêntica em tudo que faz, a gente é muito crucificado, é muito podado. Sim. E às vezes eu sinto que a gente é aquela plantinha japonesa que a gente fica podando, sabe? Pra ela Sim. sempre crescer num formato bonitinho. Exatamente. Só que, na verdade, a gente tem raízes muito mais fortificadas do que isso. Exatamente. Então, eu acho que para encerrar, né, gente, essa discussão, essa reflexão, eu acho que num primeiro momento a gente deve refletir sobre tudo isso. Quem sabe pesquisar mais, ler mais, entender a história do nosso país, porque a história do nosso país se liga às questões dos hospícios e dos hospitais psiquiátricos, né, gente? Entender como se formulou a questão lá de Barbacena, né, gente? Pegavam pessoas ali na rodoviária mesmo aqui de BH, pegavam pessoas ali na rua, jogavam dentro de um trem que chamava Trem da Loucura e dentro desse trem, que eram milhares de pessoas, jogavam lá no hospício de Barbacena, né? Deixa eu fazer um parêntese antes da gente seguir pro final. Você que tá no ensino médio e que pergunta, nossa, pra que eu vou estudar história? História de gente que já morreu, não faz nem sentido. São as histórias dessas pessoas que morreram que resultaram nas lutas atuais nossas. Então, assim, estudem história, questionem, sejam pessoas críticas, leiam, não esperem chegar no palco da universidade para ser esse tipo de pessoa, sabe? Sim. Tenham curiosidade com a história do seu país, porque não é uma questão nacionalista, é uma questão de reparação de tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu. A gente muitas vezes se pergunta, nossa, por que isso está acontecendo? De onde veio isso? Isso é uma raiz histórica gigantesca. A gente mostrou aqui com fatos que a luta antimanicomial tem tudo a ver e está completamente ligada à política, né? Sim. E ao modo ideológico que a sociedade está naquele momento, Sim. né? Realmente, a gente tem que refletir sobre isso, né, gente? A gente sabe que a nossa educação atualmente é bem colonialista, sempre foi, né? Dentro das concepções, por isso a gente tem que refletir além também do que a gente estuda ali, porque às vezes é um pouco controverso da nossa realidade social, né? A nossa realidade de mundo, do que realmente a gente está estudando ali, né? Refletir para poder criticar, para poder se posicionar, para poder ocupar espaços que não estão preparando ali para você. Tá? É importante reconhecer lugares de fala, porque muitas vezes esses lugares de fala são silenciados para certas pessoas, né? A gente estava discutindo, antes de começar aqui a discussão, como toda essa questão da luta antimanicomial, estudar sobre isso, ver o documentário lá de Barbacena, né, o Holocausto Brasileiro, se entender também com outras questões além também, né? Como que isso nos impactou, como que isso nos afetou, de certa forma, né? Eu posso me colocar de uma forma de que eu acho que não tem como pensar em toda a minha Constituição sem pensar também nessas questões da luta antimanicomial, né? Do meu corpo em si. Porque se eu, por exemplo, eu poderia nascer naquele século, conviver naquele século dentro de uma Constituição de periferia,
dentro de uma constituição de um corpo homossexual, de um corpo negro, e simplesmente ser taxado de anormal e ser colocado dentro de um ambiente manicomial como aquele, né, gente? Porque eram assim que eles faziam, com corpos como iguais ao meu, né? Então é refletir sobre isso, trazer essas questões para as vivências mesmo, para as questões públicas, para a interseccionalidade. É importante discutir essas questões como uma forma de interseccionalizar discursos das diferenças, que o Brasil é permeado por diversas diferenças, e a gente diluir bastante essas questões de opressor e oprimido, né, gente? Para que a gente não seja, dentro de uma constituição de oprimido, sejam reprodutores da opressão, né? Exatamente. E também pra gente conseguir identificar esses discursos de ódio contra pessoas, né? Diferentes, assim, do padrão que estabeleceram não sei aonde. E parar pra pensar um pouco, né? Sim. Porque antigamente uma mulher não podia usar batom vermelho, não podia nem menstruar, tinha que casar virgem, se não sangrasse, né? Enfim, N coisas que aconteceram na sociedade que a gente pode trazer mais pra frente e que a gente quer trazer. E também a gente deixa aqui um convite pra vocês comentarem aqui o que vocês estão achando, né, desse primeiro episódio, o que acharam desse primeiro episódio. E se querem ouvir um pouco mais, porque a gente, né, estuda justamente pra trazer mais um pouco de informação de uma forma mais simples. Tentar, né? Democrática, didática. Né, gente? Didática. Tentar trazer mesmo o que a gente estuda como alunos, a gente é estudante, né? A gente está se constituindo como profissional. Tentar trazer isso para outros também estudantes, para as pessoas que realmente estejam interessadas, para as pessoas que não conhecem, que são muitas pessoas, não conhecem a história dos manicômios do nosso país, mas também que a gente possa ir além dessa constituição manicomial, que a gente possa ultrapassar essas questões institucionais e ir além, porque a gente precisa, né? A gente precisa emancipar, a gente precisa libertar, a gente precisa criar formas e focos de discussão que realmente sejam abertas para diluir informação entre as pessoas, né? Então é isso, né? Eu acho que para finalizar um último convite, sejam loucos, galera, porque hoje em dia, mesmo que a gente não vá parar nos manicômios, a gente vai fazer muito barulho até as coisas se ajeitarem e todo mundo ter direito a tudo que tem direito. Né? Sejamos sempre sujeitos de direitos e sujeitos iguais, né, gente? Constitucionalmente, né? Iguais dentro de diversas diferenças, né? Para fechar aqui, eu vou recomendar algumas leituras, quem sabe seja do interesse de vocês. Tem esse livro aqui interessante, Lima Barreto, Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos. Para mim, um livro de cabeceira total. Esse daqui é um clássico, né, gente? Eu acho que muita gente conhece esse livro. Ele é importantíssimo para entender as definições de loucura, tá? História da Loucura, do Michel Foucault. Esse livro aqui ele é primordial para o entendimento dessas questões. Importantíssimo e interessante. Tem esse aqui também, Princípios para uma Clínica Antimanicomial, tá abrangendo as questões institucionais. Também acho bastante interessante. A Ana Marta Loboski é uma referência nesse assunto. E o Alienista, né, de Machado de Assis, a gente citou. Esse livro foi lançado em 1882, né, gente? É um livro, assim, clássico. Então, é outra leitura recomendada. E é isso, né? A gente queria agradecer, né? E convidar vocês pra passeata, né? Do dia 17 de maio. 17 de maio tem o desfile da luta antimanicomial, gente. Vai ser à tarde, tá? Ali na praça... Vai começar na Praça da Liberdade. E vai descer a Praça da Estação, até na Praça da Estação. A Praça da Estação tá fechada. Tá? Mas vai descer por ali. Ali. A gente vai informar e vai falar direitinho pra vocês. Mas vai começar na Praça da Liberdade. A Praça da Estação tá fechada em obras. Até hoje. O governo de Minas faz alguma coisa aí pra nós. Obrigada, gente. Tchauzinho. É isso. Tchau, pessoal.